Olá a todos! Hoje iremos falar sobre as hipérboles. O grupo é formado por Aline Marcelo, Manoel Martins, Isabela Silva, Samara Montenegro e Thaísia Victoria, da turma de Química 3A do Cefet-MG. Para começar, vamos entender o que é uma hipérbole. Vamos imaginar que em dois cones idênticos, justapostos pelo vértice, é feito um corte paralelo ao eixo de cada um deles, conforme exemplificado na figura apresentada. Podemos observar que a interseção entre o plano e os dois cones formam duas figuras, que são chamadas de ramos. Essa observação foi feita pelos gregos na Grécia Antiga, mas foi no século XVII, com a aplicação das coordenadas, que foi possível definir a hipérbole. Considerando F1 e F2 como pontos fixos do plano, chamados de focos, podemos definir hipérbole como um conjunto de pontos P cuja diferença em valor absoluto das distâncias até F1 e até F2 é igual a uma constante 2A. Essa relação pode ser ilustrada da seguinte forma. Temos que o módulo da diferença das distâncias F1 e F2 em relação a um conjunto de pontos P é igual a esta constante 2A. Para entender melhor essa relação, vamos observar o seguinte exemplo. Considerando então os dois ramos, a distância de P1 até F1 e de P1 até F2 em módulo é igual a uma constante 2A. De modo semelhante, a distância de P2 até F1 e de P2 até F2 em módulo é igual a 2A. Agora vamos falar sobre os elementos da hipérbole. Os primeiros elementos que temos são os focos da hipérbole, representados por F1 e F2. Em seguida temos a distância focal, que é a distância entre os dois focos, ela vale 2C. Temos o eixo real, que é o segmento entre os vértices da hipérbole, A1 e A2, e tem comprimento 2A. Depois temos o eixo imaginário, que é o segmento de reta perpendicular ao eixo real, que vai ter ponto médio no centro da nossa hipérbole. O comprimento desse eixo é igual a 2B, sendo que a distância de uma extremidade do eixo imaginário até uma das extremidades do eixo real é igual a uma constante C. Por fim, temos que a excentricidade é dada pela razão C sobre A. Nas hipérboles, conferimos também a chamada relação fundamental ou relação de Pitágoras. Observem que na figura apresentada é possível visualizar um triângulo retângulo de catetos A e B e hipotenusa C. Desse modo, temos que o quadrado de C é igual à soma dos quadrados de A e B. A hipérbole possui algumas propriedades que a fazem ser de grande aplicabilidade, e agora veremos algumas delas. A primeira propriedade é essa que diz que a medida do eixo real, que nada mais é que a distância entre os pontos A1 e A2, é equivalente a 2A. Outra propriedade é que o centro da hipérbole, aqui representado pela letra C, é o ponto médio tanto da distância entre o foco 1 e o foco 2, como também é o ponto médio da distância entre B1 e B2, que representa o eixo imaginário. Tem-se esse triângulo retângulo aqui, cuja hipotenusa é o C, e A e B são os catetos adjacente e oposto, respectivamente. B é metade do eixo imaginário, A é metade do eixo real e C é a distância entre o centro e o foco 2, né? A partir disso, nós podemos aplicar o teorema de Pitágoras, em que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Já essa propriedade vai definir a excentricidade, que é o valor dado pela divisão entre o C e o A. Temos que o C é a hipotenusa do triângulo e o A é um cateto. Então, o C sempre terá um valor maior do que A, ou seja, o numerador é maior que o denominador. E por isso, a excentricidade sempre será maior do que 1. Uma das principais propriedades da hipérbole é a propriedade refletora. E tal propriedade vai afirmar que qualquer segmento de reta dirigido a um dos focos da hipérbole encontra o ramo correspondente e é refletido em direção a outro foco, como na imagem 1. Essa propriedade é muito aplicada nos telescópios de reflexão, os quais são constituídos de dois espelhos, sendo um maior, que é o parabólico, e o outro menor, que é hiperbólico.
Esses dois espelhos dispõem-se de modo que os eixos da parábola e da hipérbole coincidam e que o foco da parábola coincida com um dos focos da hipérbole. Então, a hipérbole tem várias aplicações na astronomia, como visto no slide anterior, na navegação, engenharia civil, arquitetura e entre outros. E aqui nessas duas imagens nós temos exemplos da aplicação da hipérbole. Aqui é um exemplo de aplicação na engenharia civil e aqui na arquitetura. Agora vamos falar das equações reduzidas da hipérbole. São 4 casos diferentes, 4 equações diferentes, mas que são muito parecidas. O primeiro caso é quando o centro da hipérbole está na origem do plano cartesiano e os focos sobre o eixo x. Nesse exemplo aqui dá para ver nitidamente que o centro representado pela letra O está exatamente na origem do plano, enquanto seus focos estão sobre o eixo x. Nesse caso, a equação fica x² sobre a² menos y² sobre b² é igual a 1. Temos também o segundo caso, que é quando o centro da hipérbole está na origem do plano, só que os seus focos agora estão sobre o eixo y. Nesse caso, a equação fica y² sobre a² menos x² sobre b² igual a 1. Só mudou a ordem do y² e o x². Bom, temos o terceiro caso, que é quando o centro está fora da origem do plano e o eixo real, que é, como já falado, esse eixo aqui A1, A2, está paralelo ao eixo x. Então, dá para perceber pela imagem que o centro, que é representado pela letra C, está fora da origem do plano cartesiano, como estava nas últimas, e ele está um pouco acima do eixo x. E, além disso, esse eixo real o eixo real está paralelo ao eixo x. Então, nesse caso, a equação fica x menos x0. O x0 e o y0 da equação, eles representam as coordenadas do centro. Então, nesse caso, fica x menos x0² sobre a² menos y menos y0² sobre b² igual a 1. O quarto caso é também quando o centro está fora da origem do plano, só que nesse caso o eixo real está paralelo ao eixo y. E nesse caso, a equação fica da seguinte forma: y menos y0 sobre a² menos x menos x0² sobre b² igual a 1. E agora a gente trouxe 3 exemplos de exercício para mostrar para vocês de forma prática. E o primeiro a gente pegou no vestibular Petrobras Sesgran Rio 2010. E o exercício é: os vértices imaginários da hipérbole da equação abaixo são a equação é x menos 1² sobre 4 menos y menos 1² é igual a 1. A resposta é a letra E, mas vamos então para a resolução. Bom, a gente inicia identificando as informações necessárias. E uma informação muito necessária para resolver o exercício é achar as coordenadas do centro da hipérbole. Nesse caso, dá para achar analisando mesmo a equação. E analisando essa equação, dá para perceber que ela se encaixa no terceiro caso, que a gente já falou, que é quando o centro está fora da origem do plano e o eixo imaginário está paralelo ao eixo x. Então, o subtraído aqui, ó, o 1 e esse 1 aqui, eles representam o x0 e o y0, como nessa equação aqui que a gente já havia mostrado. Então, dá para descobrir x0 e y0 pela própria equação. Então, como eles são 1 e 1, respectivamente, a coordenada do ponto do centro é 1 e 1. E também, a partir dessa equação, dá para a gente descobrir o valor de A e o valor de B. Porque o valor de A e o valor de B, eles estão ao quadrado nesses denominadores, como mostrado nessa equação aqui, né? Então, o A ao quadrado, ele vai ser esse 4 aqui. Então, fazendo essa conta, dá que A é igual a 2. Nesse caso, não é mais ou menos 2, porque se trata de distância, então fica A é igual a 2 mesmo. E aqui, como não tem denominador, a gente considera que o denominador é 1.
Então, fica b ao quadrado é igual a 1, então b vai ser igual a 1. Depois, com esses valores de A, B e as coordenadas do centro, a gente pode simplesmente desenhar a hipérbole no plano cartesiano e descobrir os eixos imaginários, que são B1 e B2, como a gente já falou. Ou então, a gente pode fazer um simples cálculo que a distância B1, B2, ela vai ser 2B. E como B é igual a 1, a distância vai ser igual a 2. A gente já sabe que o valor do eixo x desses pontos é igual a 1, porque é igual do centro. A única coisa que vai diferir vão ser os valores do eixo y. Então, a gente consegue descobrir, porque o centro está no ponto 1, então vai ter um para cima e um para baixo. Então, a gente já vai descobrir as coordenadas dos pontos B1 e B2. E, a partir disso, a gente conseguiu descobrir que B1 está no ponto 1, 2, enquanto B2 está no ponto 1, 0. Então, a resposta correta é a letra E. Exercício 2. Essa é uma questão da SpaceX que exige um pouco mais de cuidado porque o nível dela é um pouquinho mais avançado, mas é só organizar as informações que tudo fica mais simples. Bom, ela pede pra gente a área de um triângulo com vértices em F1, P e Q e cede pra gente como informação os focos da hipérbole e 2 pontos no plano cartesiano pelo qual essa hipérbole vai passar. A resposta dessa questão é 16 raiz de 7 sobre 3. Vamos ver como nós chegamos a esse resultado pelo nosso processo de resolução. Primeiramente, nós temos que identificar o posicionamento da hipérbole no plano cartesiano. As orientações dos 2 focos da hipérbole nos indicam que ela está na horizontal, porque os pontos também estão, já que eles pertencem ao eixo x, o F1 e o F2. Se vocês observarem aqui no centro, de azul, o centro da hipérbole está exatamente sob a origem do sistema cartesiano. Por isso que aqui no próximo passo, onde nós vamos definir a equação da hipérbole no formato reduzido, nós vamos ter respectivamente nos numeradores x ao quadrado e y ao quadrado. Agora o próximo passo vai ser observar as outras informações que a questão deu para a gente. Ela deu a coordenada do ponto P, que graficamente corresponde a isso daqui, e encaixando no outro ramo da hipérbole, nós conseguimos obter esse formato aqui. Complementando agora com outras informações que a gente consegue ter, né? Nós temos aqui o nosso eixo real, né, que equivale a 2A, a distância do ponto central até o P vale 3, essa distância aqui vale 3, então A é igual a 3. Nós temos então identificado o valor de A. E também, entre os focos, o complemento é de 2 vezes o C, e como C vai de 0 a 5, ele vai valer 5. Perfeito, só que agora é só a gente substituir na equação, porém nós vamos perceber que nós não temos o valor de B, né? Nós temos apenas o valor de A. Como que a gente faz para achar o valor de B? Muito simples, nós vamos simplesmente encaixar um triângulo retângulo aqui, e pela regra básica da trigonometria, nós vamos chegar na conclusão de que isso se trata de um triângulo pitagórico, e por isso o valor de B é igual a 4. Você pode fazer pela equação mesmo, não tem problema, mas é mais fácil assim, né? Bom, com isso nós vamos conseguir substituir aqui, nós temos o valor de A e de B, e substituindo, nós vamos conseguir chegar nesse formato de equação aqui. Então, essa é a equação com a qual a gente vai trabalhar os próximos passos. Nós vamos voltar agora para as informações, vamos voltar para o enunciado da questão, para ver se nós não deixamos passar alguma informação. E nós precisamos começar a trabalhar com o ponto Q, que é um outro vértice do nosso triângulo. O enunciado falou pra gente que ele dá pra gente, né, a coordenada x, mas ele não dá o valor de y. X é igual a 4, então nós posicionamos aqui no 4, mais ou menos. E nós não temos valor de y, então pode ser esse ou pode ser esse. Porém, o enunciado dá uma informação muito importante de que y ele é maior que 0. Então, só pode estar posicionado aqui, não é mesmo? Agora nós temos todos os pontos para montar o nosso triângulo, que vai ficar desse jeitinho aqui. Agora o próximo passo é conseguir achar o valor de y de quê, né? Porque a gente precisa das coordenadas direitinho de todos os vértices para conseguir calcular a área. Para achar o valor de y, eu apenas substituí naquela equação que a gente conseguiu encontrar aqui. E aí a gente chegou que y é igual a mais ou menos raiz de 7 sobre 3. Só que, como eu disse, o enunciado fala que y é maior que 0, então só pode ser raiz de 7 sobre 3. Assim, nós conseguimos achar os 3 pontos, os 3 valores das vértices do triângulo, todos bonitinho, com x e y, todos. Agora é muito simples, é só calcular a área. Eu vou usar aqui a fórmula da trigonometria mesmo, básica. E
Usando essa fórmula eu chego em 16 raiz de 7 sobre 3, só que você também poderia usar aquela fórmula que a gente aprendeu em geometria analítica, né? Porém, assim eu achei mais rápido. Bom, a questão 3 é uma questão da escola naval, é uma questão muito mais simples, fácil, não gasta nem muito tempo para fazer ela. A questão dá uma equação para a gente, pede para a gente colocar ela no plano cartesiano para conseguir representar do que se trata essa equação. A resposta é uma hipérbole, letra D. Como que eu faço isso? Bom, você pode simplesmente desenvolver essa equação aqui. Porém, para não gastar muito tempo, a gente vai chegar nessa equação, a gente vai chegar nesse formato aqui no final, né, e tal, e vamos conseguir identificar. Mas para não perder muito tempo, para fazer de uma forma bem rápida, a gente pode simplesmente trabalhar com a eliminação, né, das alternativas, simplesmente observando a equação inicial que foi dada para a gente. Como a gente vai fazer isso? Vamos lá. Bom, por que não é duas retas? Porque não tem duas equações, então não tem como ser duas retas. Por que não é uma circunferência? Porque analisando os coeficientes de x e y, a gente percebe que eles são antagônicos, então não pode ser uma circunferência. Por que não é uma elipse? Porque os sinais dos dois coeficientes também são diferentes. E por fim, não pode ser uma parábola porque x e y estão elevados ao quadrado. Se apenas um dos dois estivesse elevado, aí sim seria uma parábola, mas como os dois estão, não tem como. Então, né, só sobrou hipérbole e é uma hipérbole. Bom, as referências utilizadas para o preparo do slide foi a plataforma do professor Ferrito e um PDF da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em relação às imagens, todas as imagens que não possuem algum tipo de referência embaixo delas foram imagens fornecidas pelo próprio layout do slide, e as imagens que não possuem nenhum link de referência, apenas o nome da autora, foram imagens produzidas pelo próprio grupo. Foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a atenção de todos. E se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar.